de plantar, tempo de germinar, tempo de crescer, tempo de colher. Não é fácil. Esse é um conceito muito, muito, muito delicado, né? Talvez difícil, seja um pouco intenso demais. Vamos falar que é um conceito que exige algumas virtudes. E as virtudes, muitas vezes, né? Grande parte das vezes, nós não necessariamente nascemos com elas. Eu, por exemplo, não nasci na China, então nós aprendemos. Isso se chama adquirido. Conceitos adquiridos, conhecimento. E aí nós precisamos quebrar valores culturais, morais, talvez mudar nossa visão de ética, de conduta. E hoje vários trabalham com uma medicina que veio de uma outra cultura. Tá bom? Então, para nós ocidentais, muitas vezes esse tempo de crescimento é um pouquinho difícil. Vamos ver por quê, né? Ou delicado. Vamos lá. Desenvolvimento do terapeuta. O terapeuta é um ser humano. Então, você tem, para a maturidade, o amadurecimento do terapeuta, é necessário aí o amadurecimento desse ser humano, dessa mulher, desse homem, desse terapeuta e suas questões mais íntimas, que eu chamo de caixa preta. Vamos colocar o nome de Joana. Eu coloquei a Joana aí com uma dor de cabeça. Tá vermelhinho aí, ó, na lateral, parte temporal. E aí a Joana pode também ter depressão. E a depressão, com a dor de cabeça, com mau humor, vamos lá, irritada, tensa há anos. Começou a ter crises de enxaqueca e essa irritabilidade não foi tratada. Houve uma grande dúvida do significado, da interpretação, né, da irritabilidade. Gerou-se com a setinha azul uma depressão. E aí, a depressão, dor, irritabilidade, ela buscou um profissional. E o profissional está lá, cansada. A terapeuta, cansada porque um problema comum, né? A gente fala de agenda lotada e talvez pareça um pouco um marketing excessivo ou algo, nossa, a Raquel está divulgando agenda lotada e eu estou aqui, nem tenho paciente. Então vamos tirar esse mito e descer um pouquinho, porque essa palavra agenda lotada, ela tem que ter algum sentido por trás, né? Vamos começar com um paciente só, com 2. Você não consegue ter 10 se você não atende bem 1 ou 2, tá? Só que essa terapeuta, ela tá cansada, porque ela tá com o consultório aberto há 3 anos. E a agenda dela tá lá, vazia, e a pergunta que ela se faz: onde eu errei? O que falta no mundo em que o Brasil é o primeiro lugar em ansiedade, 5º em depressão, de 10 pessoas, 8 têm ou terão dor na coluna, e por que esses pacientes não me encontram? E um pouquinho mais do questionamento. A medicina chinesa trata crianças, as avós, as mães, com doenças tão distintas. E o que falta para mim? O que falta para o terapeuta? E aí a gente vai falar agora do tempo da semente florescer. O que falta? Então eu quero começar perguntando para você: o que é necessário que aconteça com o terapeuta quando ele planta a semente? Então, vamos imaginar que essa moxa é uma árvore. E essa árvore vai dar aí muitos frutos, muitas flores. Essa moxa vem da planta artemisia, né? Então, a artemisia foi plantada na China e aí teve que, para crescer a artemisia e conseguir produzir, né? Eles conseguirem produzir o bastão de moxa, todo prontinho, pronto para ser fornecido ao mercado, muitas e muitas artemísias, quantidade enorme de plantas, tiveram que ter aí solo, sol, água, ar. Então, existe um conjunto de, nós chamamos de ambiente que favorece, né? Ambiente favorável ao crescimento e ao desenvolvimento da planta. E aí, antes de continuar, eu quero perguntar para você
qual o ambiente favorável para nós, terapeutas. Raquel, você está falando de agenda lotada, você está falando de resultado do profissional e você está falando de planta, semente, plantinha, terra. Então, vamos lá. Vamos agora trazer esse processo de germinar, crescer e florescer para nós, para a nossa realidade. Vamos lá. Vamos começar, então. O que você precisa para começar a compreender a medicina chinesa? Vamos para... Compreender significa estudar, refletir, mudar padrões. Compreender é mais do que entender, né? Aquilo tem que fazer sentido para mim. Então, qual é o seu terreno? No mundo imediatista, é muito comum nós queremos tudo para... termos aí esse objetivo de tudo para ontem. Eu tenho pressa, eu quero começar a estudar e quero abrir o consultório daqui a 5 meses. Eu quero resultado, eu preciso de dinheiro para pagar as contas, ser independente, ter um apartamento, estudar, ter novos cursos. Isso tudo é a semente dentro da terra. Então, vamos pensar juntos. O que é a nossa profissão? Como é o que o profissional de medicina chinesa prepara o terreno e planta essa semente? A semente, vamos pensar aqui comigo. Olha, a semente é o interesse pela medicina chinesa. Pronto, plantou. Como é que ela vai crescer? Ela depende de que contexto? E aí, para você começar a escrever, eu queria falar o seguinte. Antes da live, eu estava aqui com a equipe, e aí eu falei, nossa, olha que interessante, estava pesquisando sobre germinação, e aí eu vi que a planta, existe um tipo de germinação que chama-se semente, planta dormente. Na verdade, a semente é dormente. Ela tem terra ok, sol, água, todo o ambiente favorável, mas ela fica dormente. Significa que, mesmo com todo o ambiente, ela não cresce, ela não se desenvolve, tá bom? E o ser humano também. Eu falei, olha que interessante, parecido com o ser humano. Muitas vezes, mesmo com ambiente favorável, nós não conseguimos nos desenvolver. E por quê? Vamos pensar aqui por quê. Por que ocorre esse padrão de não conseguir se desenvolver? Então, a medicina chinesa não é tão tecnicista, né? Ela não é reduzida aí, ela não tem um pensamento reducionista. Você precisa compreender o paciente, você precisa interpretar, perceber, depois analisar, julgar e concluir. E aí, para que você tenha essa capacidade de olhar, avaliar, você lida com a sua própria vulnerabilidade. O que é isso? Vamos traduzir aqui. Você recebeu a Joana no seu consultório. Vamos lá, estou aqui, eu sou você aqui na clínica. A Joana chegou. Nossa, eu vim ser atendida pela Ana Cristina. E a Ana Cristina é a terapeuta da Joana. E a Joana está pálida, cansada e chegou morrendo, mas com uma crise enorme de dor de cabeça. Cansada, apática. E aí, a Ana, vamos supor, uma hipótese, tá bom? A Ana está começando a atender. Então, a Ana não tem certeza se pode tratar a dor de cabeça. Não tem certeza se pode resolver 100% essa dor. Pelo menos durante meses aí sem dor, né? Que pode retornar daqui a um ano, mas não, hoje eu tratei essa causa e eu tenho certeza que você vai ficar um tempo sem dor se você seguir essa orientação. A Ana não tem essa certeza. A Ana não sabe bem se a Joana vai voltar. A Ana não sabe se ela vai fechar a causa da dor de cabeça, porque é a segunda paciente da Ana. E aí eu quero que você pense comigo, o que faz o terapeuta ter segurança?
O que faz o terapeuta olhar para o paciente e falar, tá ok, pode vir que você vai ser muito bem atendida. Essa certeza que o profissional de medicina chinesa tem depende de quê? Você tem que se expor às suas dificuldades, tem que expor as suas dificuldades para o dia a dia. Então, vamos clarear aqui. A Ana fez uma pós-graduação já em medicina chinesa, mas ela não sabe a causa de todas as doenças. Ela não sabe o que é síndrome, que é um desequilíbrio de canal que gera doenças. Até o final da live eu explico um pouquinho melhor. A Ana não sabe se ela pode zerar uma dor de cabeça, ela não tem certeza. Por quê? Ela não sabe bem o que é filosofia, ela não sabe bem o que é dualidade. E agora? O que a Ana vai fazer? Vou aprofundar um pouquinho mais. Olha, quando eu atendo a paciente, quando a Ana atende a paciente, ela tem que ter certeza do que é a filosofia. Senão ela não consegue atender. Por que a filosofia é importante? Pode começar a responder. Por que o taoísmo é importante? A primeira pergunta. Eu não nasci na China, nós temos aqui uma outra cultura, e por que eu preciso compreender o taoísmo? A Ana não sabe, ela está insegura, ela não tem certeza se ela vai conseguir atender, porque ela não sabe se a paciente vai gostar da consulta, se a paciente vai voltar. O que eu quero dizer? Falta segurança na Ana. Falta aquela certeza que, lógico, que a certeza é maior conforme você atende, mas os conhecimentos básicos devem estar aqui e aqui para que eu possa começar. Senão, o consultório mal abriu, fecha as portas. O que acontece com muitos terapeutas, tá bom? Então, vamos lá. A Ana tem crença limitante, ela tem medo de atender. A Ana não se conhece. Olha o problema do terapeuta para a sementinha crescer e virar uma árvore linda, cheia de flores. Eu preciso conhecer as minhas dificuldades. Aí vem o primeiro problema aqui, ó. Eu não sei o que é a medicina chinesa exatamente. Como eu vou saber o que falta para mim? Então, o objetivo da live, nós precisamos saber o que é a medicina chinesa e saber se eu estou coerente com essa árvore. Se eu estou coerente com essa metodologia, se eu estou disposta a ficar vulnerável, se eu estou disposta a errar. E aí começou a ficar mais difícil. Raquel, só decorar, só saber lá os conceitos é mais fácil, né? Mas eu vou perguntar agora para você 3 perguntas para você que está começando, ou você que está estudando ainda e nem atende. Você acredita em você mesma? Você sabe quais são suas maiores dificuldades? Você sabe se você está com um terreno fértil para plantar? E qual é o terreno fértil? Vamos lá? Começar a aprofundar. Ó, você que tem tempo para estudar, você sente muito sono, muito cansaço, muita ansiedade? Quando você estuda, você se concentra? Você sabe onde você quer chegar? Você sabe o que está te impedindo de crescer? Deixa a medicina chinesa um pouquinho de lado. Eu queria que essa live você pensasse no seu terreno, na sua vida pessoal. Não adianta a medicina chinesa ser um espetáculo para Raquel. Não adianta, a Raquel fala na live, tem lista de espera, tá bom, mas e eu? Não adianta ser importante para Sheila, para Juliana. É importante que a medicina chinesa tenha sentido na sua vida. E ela pode ter. Eu tenho certeza que se você está aqui nessa live, é porque a medicina chinesa ela pode ser uma árvore que dê muitos frutos profissionais na sua vida. Só que para isso, você vai precisar entrar nesse terreno. Não tenho tempo para estudar. A terra está seca. Sem estudo, sem resultado. Tá bom? Então, primeira pergunta. Numere por gentileza. Número 1. Tenho ou não tenho tempo? Quem não tem tempo, não adianta. Ou passa a ter, ou desiste da medicina chinesa, porque nós precisamos ler e resumir. Sem resumo, sem resultado. Tá bom? Tempo. O tempo depende de eu decidir. Eu quero trabalhar com a medicina chinesa. Parece que é uma coisa simples, né? Mas esses dois caminham juntos. Se eu não decidir, para que eu vou ter tempo? Então eu observo terapeutas, né?
e é uma alegria dedicar parte da minha vida à compreensão das dificuldades dos terapeutas, porque quando ele enfrenta a dificuldade, ela passa, né? Na caverna que você tem medo é que está o seu tesouro. Então, eu não decidi. E é incrível, olha, tem terapeutas que estão há 10 anos, 15 anos, e ainda não decidiram. Eu quero trabalhar com a medicina chinesa. Então, bota aí número 2. Eu quero e vou trabalhar com a medicina chinesa. Faz parte do terreno. Agora o terreno começou a ter sol. Terra e sol. O sol é atitude, movimento. Eu parei para estudar e eu decidi que eu vou ter um consultório. Terceiro, quando? Quando você vai ter um consultório? Olha como é perigoso a falta de, como é perigosa aqui a atitude de não ter alinhamento. Aconteceu isso comigo. Eu tive um sócio, chama-se Jackson, um baiano. Ele começou a trabalhar comigo e depois ele deixou a medicina chinesa. Hoje ele é diplomata, mora em Washington, mas foi uma pessoa que me ajudou muito, porque uma disciplina fenomenal. Talvez naquela época, se eu não tivesse encontrado o Jackson, como não existe acaso, né? Eu não teria assim descoberto com tanto vigor o que significa disciplina. E ele foi assim um professor de disciplina para mim. Vamos começar a estudar às 7 da manhã até 10h45, depois 10h45, 15 minutos de lanche, meio-dia e 10 para. E foi assim durante 2 anos, um estudo rigoroso. Em 2 anos eu aprendi o que eu não estava aprendendo há muito tempo, por falta de disciplina. Por quê? Nós tínhamos uma meta e em 2 anos abrir um consultório, abrir um ambulatório, que foi no ano de 2000, meu primeiro ambulatório aqui no Largo do Machado. Então, parar para estudar, ter tempo e ter data para o consultório abrir. Olha, eu já tenho um objetivo para a semente crescer. Eu já tenho um objetivo para a água chegar na semente e crescer e virar uma árvore, que é o quê? A profissão. A profissão, tantos profissionais aí, eu me formei, mas não tem consultório. Então a profissão não virou um negócio, a profissão não virou uma prestação de serviço. Se você não atende um paciente, para que você estudou? Ah, Raquel, eu estudei para ter autoconhecimento. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas esse já era o seu objetivo? Olha só o que é a falta de clareza aqui dessa dádiva que é a mente quando ela é mal trabalhada. Se você estudou para se conhecer e não quer trabalhar, tá tudo certo. Mas faça esse acordo com o seu terreno. Comunique a sua semente. Eu não quero ser um profissional. E tá tudo certo. Agora, eu quero e decidi trabalhar com a medicina chinesa. A semente tem que ser germinada. Tem que ter água, ar, sol, terra para ela crescer e ficar uma árvore linda. Por quê? Porque os pacientes estão te esperando. Não 2, não 3, 20, 25 por semana, 10 por semana, não sei qual é o seu objetivo, mas quantos pacientes você quiser, mantendo o seu autocuidado, a sua espiritualidade, o seu lazer, quantos você quiser você pode ter. Basta saber se você está disposta a plantar, germinar, crescer e agir. Então, a atitude depende dessa árvore crescendo e sendo bem grande. E é para isso que eu estou aqui, para fazer com que você coloque aí uma terra linda, que é o conhecimento, a dedicação, e aí conforme você vai a cada semana com tempo, horário de estudo, dedicação e colocando a data. Eu vou abrir um consultório em maio de 2023. Escreva. Caneta, papel. Olha, quantas pessoas sonham e o sonho não se concretiza porque ele não foi verbalizado. Você não comunicou, você não escreveu, você não falou para você mesma e nada acontece. Com a medicina chinesa, você enxerga, quando o paciente chega, no caso aqui a Joana, você enxerga a ponta do iceberg, que é a dor de cabeça, a gastrite com regurgitação, azia. Vamos colocar aqui,
Depressão. Depressão é a ponta do iceberg. Não, desculpa. Dor de cabeça. Tá bem abaixo do iceberg aí. Só a dor de cabeça, tá bom? Só que a dor de cabeça tem uma síndrome, que é a parte inferior do iceberg. Agora se preparem, agora é o teste de fogo para saber se o terreno está fértil, se a terra está aí bem úmida, se está com sol e com muito ar puro, oxigênio para a semente crescer. Para que você coloque a plantinha, a semente lá dentro da terra, a terra é uma nova forma de ver o mundo, o ser humano, que é o olhar aberto para uma nova cultura, filosofia e fisiologia, que são as funções internas. Vamos ver? Vamos checar aqui comigo se está tudo ok? Vai escrevendo que aqui nós temos os pacientes precisando do seu atendimento e um grupo de terapeutas que está se ajudando, chamado de Família Terapeuta de Ouro. Então, a gente está aqui para se ajudar. Vou sair da Joana e vou para a Cláudia. Vamos lá. A Cláudia, eu vou para a regra 1, 2, 5. 1, 2, 5. O que significa isso? O tal, que é a força divina que gerou tudo que existe dentro e fora de nós, gerou o 2, que é o que acelera e o que acalma, o que reduz a aceleração, chamados de Yang e Yin, ou Yang e Yin. Tá? Então, o Yang e o Yin são produzidos pelo Tao. Tá? Vamos ver como é que está a sua terra e se a semente está prontinha para crescer. Vamos alinhar agora a live. Muita atenção. Fica até o final para que você possa ter essa conclusão e seguir tua trajetória com clareza. Tá bom? A Cláudia, ela chegou no seu consultório e voltou para o consultório da Ana Cristina. Só que a Ana Cristina está estudando o taoísmo, está estudando a dualidade. Olha o comportamento dela como terapeuta, como mudou. Vamos lá. A Cláudia chegou e a Cláudia fez um concurso. Ficou 6 anos estudando e passou. Ela é juíza, muito inteligente. Estudou nas melhores escolas. Atenção aqui, hein? Atenção plena agora para você compreender o que é um terreno fértil. Ela estudou nas melhores escolas do Rio de Janeiro, estudou numa faculdade federal e trabalhava como advogada, mas uma excelente advogada, bem-sucedida. Trabalhava em 3 escritórios, inclusive abriu um consultório enorme. E tinha aí 10 funcionários, 4 advogadas com ela, tão dedicada que ela passou no concurso 5 anos depois e hoje é juíza. Só que atenção, a Cláudia chegou no consultório da terapeuta Ana Cristina com a seguinte queixa. Ana, eu tô com uma grande insônia. Olha só, hein? Regra 1, 2, 5. Eu tô muito acelerada, eu trabalho demais, eu tenho, nossa, minha mesa aqui, ó, de processo, lotada, muito, uma papelada, muitos processos para resolver, e depois audiências, eu tô com um trabalho intenso. E aí a Ana perguntou, mas você, como é que você acorda, que hora você dorme? Ó, saio de casa super acelerada, não tomo nem café da manhã, almoço 3, 4 da tarde, não dá tempo, né? Eu tenho 4 filhos, tenho 3 apartamentos, minha mãe depende de mim, mora em São Paulo, então assim, eu tenho que trabalhar muito. E assim, não tenho paciência com pessoas lentas. Gente, minha paciência é 0. Você vê uma pessoa limitada, me incomoda muito, porque eu sou muito inteligente, né? Então me irrita, né? E aí também não tenho paciência com relacionamento, sabe? Eu acho que, assim, cada um com seus problemas, eu não estou aqui para resolver o problema de ninguém, então eu quero um homem que me ajude a crescer. Não tenho paciência com um homem chato, com um homem... Meu ex-marido ganha pouco, é músico, então eu que sustento todos os meus filhos, me separei, e ele, eu não tenho nem tempo para falar com ele, porque o coeficiente dele de aprendizagem é muito limitado, sabe? Terminou só o 2º grau. Aí começou a dar umas aulinhas de música. Conclusão, amigas também não têm contato com quase ninguém, porque a vida passa, né? Com essa correria, quase não tenho amiga. Estou com, vamos lá, insônia, ansiedade extrema e minha pulsação, ó,
Quando eu deito, coração a 1000 por hora. O batimento cardíaco chega a quase 100. Estou com transtorno de ansiedade generalizada e estou assim, eu faço xixi e vem aquele ardor, uma ardência enorme. A minha pergunta para você é: qual a relação da Ana com a lei 1.2? Sem isso, sem terreno fértil. O que significa a lei 1.2? O tal, que é o Deus. Cuidado com essa palavra, Deus. Por quê? Os profissionais que estão muito acelerados, muito ressecados, tensos com os problemas diários, se incomodam quando se fala em Deus. Só que isso é filosofia. Então, vou mudar um pouquinho, vou falar de força divina. Força divina que gerou tudo que existe, tá bom? Então, eu falei que agora é começar a mexer com o seu lado vulnerável. A força divina que gerou a dualidade é o Tao. Então, taoísmo. O que é o taoísmo? É a relação do homem com o transcendente. É a relação com a percepção. Taoísmo é quando você não julga, a razão diminui um pouquinho. Por exemplo, você vê uma criança brincando, rolando no chão, brincando num jardim lindo, e a criança vai e pega na sua mão e fala: olha que dia lindo, eu nunca te vi aqui, qual o seu nome? E você fala: meu nome é Sheila. Nossa, Sheila, o mundo é mágico. Olha quantas borboletas, quantas flores. Vem mais aqui, a vida é tão linda. E aquela criança agarra na sua perna e dá um beijo na sua coxa e fala: a vida é um espetáculo, cheio de cores. E aqui é um mundo mágico. Eu venho todo dia nesse parque. E você está com pressa para trabalhar, mas parou 15 minutinhos ali e ficou com o olho cheio d'água quando você viu aquela criança, aquela alegria, aquela pureza. Por 5 ou 10 minutos você relaxou, se conectou com a sua infância, lembrou de algo puro e sentiu uma grande paz. Isso é um exemplo de atitude mística. É quando a razão para um pouquinho, que é: nossa, quem é essa criança? Cadê a mãe? A criança está perdida. Que saco, eu estou com pressa. Não, nada disso. Quando a razão fica de lado e você sente a pureza da criança. Isso é uma atitude taoísta, tá? O que é yin? É tudo que acalma, matéria, hormônio, cabelo, sangue. O que é yang? Movimento, função, tudo que transforma e acelera. Emoções, mente, tudo de material e tudo que circula, tá? Volto então para a terceira parte da live, que é a pergunta número 3. Como está a relação do taoísmo, com a dualidade na Cláudia? O que aconteceu com o Tao? Alguém pode me dizer? O que aconteceu com o místico? Porque é uma palavra que, infelizmente, é muito mal interpretada e nós achamos que o místico tem que ser lá, viver no meio do mato, meditando o dia inteiro, esquecer o dinheiro, desapegar, renunciar, e não é isso. Você pode trabalhar em Nova York e ter atitude mística. Você pode atender 10 pacientes por dia e ter atitude mística. Místico é aquele que acalma a razão e entra em contato com um transcendente. Qualquer um de nós tem essa capacidade, graças a Deus. Isso nos torna humanos e parte do divino, porque todos nós temos a semente divina. Tá bom? Então vamos lá. Regra 1, 2, 5. Vou traduzir, ó. Aproveita agora, porque vai acabar a live. Eu vou fechar para você com esse conceito bem claro, que é um conceito magnífico, que vai fazer você aceitar a sua vulnerabilidade, as suas deficiências, dificuldades. Se algum dia você ouviu que está errado, que você não vai conseguir, que você é fraca, você vai saber que você pode passar por cima de tudo isso, se conhecer e ter certeza que você é forte e que é capaz. E seu pai, sua mãe, padrasto, professor, seja quem for, teu marido, ex-marido, disse que você não é capaz. Tudo isso vai passar agora, vai ser resolvido, porque você vai entender aonde está o verdadeiro poder do ser humano, tá bom? O Tao gerou a dualidade. 1 gera 2, 2 gera 3, e 3 gera 5 e todas as coisas. O que significa isso?
Eu tirei o 3 para facilitar, mas 1 gera 2, 2 gera 3. Quando o yin e o yang se relacionam, gera todas as manifestações de vida. Então, quando você relaciona o calor, o frio, o que te acelera, o que te acalma, quando você aprende a fazer essa intertransformação e ver se o paciente está ok ou não com essa intertransformação, você mostra para o paciente, trata o paciente e conduz para o retorno com o divino. Por isso é tão difícil ter fé. Por isso é tão difícil acreditar. Por isso é tão difícil levar porrada, desculpe a força de expressão, e continuar. Por isso é tão difícil você ver tanta gente crescendo bem financeiramente e muitas vezes você não. É difícil. É difícil porque estamos aqui falando de conceitos que não são óbvios, não são matemáticos, eles estão na ordem do sutil. E aí, ferrou. Quando fala de sutil, vem um monte de pontos de interrogação. Só quem é ateu não tem dúvida. Quem é ateu tem certezas. Certezas fixas e ilimitadas. Quem tem contato com o divino tem dúvida, porque a dúvida é o princípio da certeza. Então tá tudo bem ter dúvida. Só que a gente precisa ir retirando pouco a pouco cada dúvida, tá bom? Então vamos voltar para a Cláudia. A Cláudia, o que aconteceu com ela para fechar a live? Ela acelerou, acelerou, acelerou. E quanto mais ela acelera, por mais que ela tenha 3 imóveis, que ela ganhe 40 mil por mês, ela não tem amiga, tenha filhos, banalizou o ex-marido, mas o ex-marido está lá, dentro das filhas, porque a partícula dele é que fez ela ter um feto, ter 3 filhos. O homem e a mulher dão origem a um neném, então ela não tem noção do respeito ao homem, seja quem for, tá? Não estou aqui para julgar homens e mulheres com atitudes corretas e não corretas. A gente está falando do tal. Então, ela não teve resiliência para reconhecer o outro. Por pior que seja, ela conseguiu ter 3 filhos. Ela não teve calma para ver que ela precisava comer na hora certa e dormir bem. Ela não teve introspecção para cuidar do divino, porque por mais rica que ela possa se tornar, a felicidade está na paz. O que aconteceu com ela? Ela se desconectou da semente divina. E isso adoece. Nossa, Raquel, então as pessoas têm que ter fé? Não, eu não falei isso. Nós precisamos tratar o ser humano. E aí você pode tirar essa palavra fé, porque ela dá margem a muitas dúvidas, e não é o objetivo da live falar sobre isso agora. O objetivo é acalmando o que acelera, tranquilizando e nutrindo o sangue, a paciente começa a perceber melhor, começa a respeitar o outro, a respeitar a si mesma. E nesse processo de autocompreensão, ela gera empatia. Todos nós, ninguém é sozinho, todos nós precisamos nos sentir pertencendo a um local, interagindo, aprendendo, doando, e isso é que traz alegria. Se ela acelerou muito, ela sugou tudo que tranquiliza, o que gera dor de cabeça, insônia, transtorno de ansiedade generalizada. Então, o que ela fez? Consumiu o sangue. Essa é a regra 2. Quanto mais acelerada, mais ela consome o sangue. E a deficiência desse sangue tira a capacidade de acreditar. Por isso a medicina chinesa é tão forte e temos fila de espera em vários consultórios, porque quando você acalma a paciente, você nutre o sangue. E logo depois, faz os 5 órgãos interagirem e com isso você vai compreender a causa das 100 doenças. E se você equilibrar os 5 órgãos, que são 1 fígado, 2 coração, 3 baço, 4 pulmão e 5 rim. O calor e o frio, o yin e o yang, estão dentro dos órgãos. Eles se interrelacionam através dos canais e por isso conseguimos tratar. Nós tratamos manipulando esses pontos, aquecendo outros pontos da perna, da coluna, do abdômen. Quando aquecemos, nutrimos rim,
coração, baço. Quando aquecemos, nutrimos principalmente baço e rim. Quando circulamos, acalmamos o coração. Então, quando você manipula o canal, você fortalece a Cláudia para ela descobrir as 100 maravilhas, que não está enquanto ela ganha. Não está na capacidade de pagar a conta de 5 filhos ou de 10 pessoas da família. Não está em ela ter tirado em primeiro lugar para a juíza. Não está. As 100 maravilhas não estão nas aparências. Estão lá na caixa preta. Como ela se sente quando ela dorme? Perguntas finais da live. Como ela se sente quando ela fecha o olho dentro do quarto sozinha? Ela consegue viajar sozinha? Ela gosta do próximo? Ela tem amor próprio? Ela conseguiria olhar para essa criança que viu um monte de borboleta e ficou super feliz? Você acha que ela acharia essa criança pura? A beleza está nos olhos de quem vê, né? O Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry. Então, o que ele diz com isso? Se você não tem a beleza, você não enxerga a beleza fora. Então, será que a Cláudia perceberia a beleza dessa criança? Sim ou não? E a partir dessas respostas, você vai ver por que a medicina chinesa trata pacientes do mundo inteiro. Exatamente assim. Eu vejo profissionais atendendo muito bem hoje em Roma, no Japão, na Argentina, em Portugal, na França, no Brasil, nosso querido e amado Brasil. Terapeutas incríveis atendendo em Santa Inês, no Maranhão, Curitiba, Farroupilha, Salvador. Salvador? Tem a Rita, mas ela não está atendendo. Vamos lá. São Paulo, Brasília. Por quê? Porque a medicina chinesa é feita da mesma forma em qualquer parte do planeta. E quando você tem o poder de escolher, você se torna livre. Qual é o poder? É você olhar para essa plantinha e escolher como que eu vou cuidar desse terreno. Como que eu vou compreender o taoísmo? Como eu vou trabalhar a minha lei 1, 2, 5, antes de ser um terapeuta com resultado excelente. Eu tenho que olhar para dentro dessa lei para depois conseguir enxergá-la no outro, porque o que eu não reconheço dentro, eu não reconheço fora. Tá bom? Então a minha foto aí, a minha imagem está em cima desse quadrinho acima do planeta, está escrito assim: em qualquer parte do planeta é a mesma medicina chinesa. O seu consultório é uma escolha. Então, só tem poder quem tem conhecimento. Aí que é o problema. Para ter conhecimento, precisa de tempo, dedicação. O conhecimento intelectual, espiritual, emocional, o conhecimento que for, não só conhecimento no sentido amplo, ele te dá liberdade, porque quem tem conhecimento tem escolha. A Cláudia é juíza, bem sucedida, mas ela não é livre, porque ela usa mal o conhecimento, ela não se respeita, ela não respeita o outro, então ela não escolhe, ela tem uma... Quem sabe o que a Cláudia tem? Como ela adquiriu, talvez, riqueza monetária, que é um poder, status como juíza, bem-sucedida, 3 apartamentos, conta bancária alta, isso tudo é poder. E por que ela não é livre? Ela não é livre porque ela não consegue escolher. Só é livre quem escolhe. E por que ela não consegue escolher? Porque ela tem um poder que não usa bem. O poder, quando não é bem usado, ele se torna uma compulsão. Ela tem uma compulsão. Compulsão de aparentar. Compulsão de vaidade. Compulsão de se sentir melhor do que os outros. Compulsão porque ela não percebe a beleza do outro. Isso é falta do divino. Quando a regra 1, 2 está ok, o ser humano não se sente melhor do que ninguém. Ela pode ser juíza, desembargadora, dona da Rede Globo, que é um péssimo exemplo,
tá bom? Porque é um canal que manipula muito, mas tudo bem, não é o objetivo da live. Ela pode ter o cargo que for, ela não é melhor do que ninguém. Por quê? Porque todos nós temos a partícula divina. E quando se a Cláudia tivesse alinhada com um tal, com um ser divino que existe aqui, ó, partícula divina dentro dela, ela ia ser juíza sem criar muita vaidade, sem o superego. Ela ia ter 2 apartamentos ou 3 sem se sentir melhor que os outros por isso. Aí sim, ela teria o poder de escolha. Eu até posso ganhar mais, mas agora eu não quero. Eu até posso ir trabalhar sem um café da manhã, mas eu não quero. Eu até posso trabalhar até meia-noite, mas eu não quero. Isso é liberdade. Poder, mas escolher dizer não. Só é livre quem decide a partir da essência divina e não a partir do dinheiro. O dinheiro está errado? Não. Você pode ganhar 3 vezes mais do que você ganha e ajudar a outras pessoas, crescer, estudar mais. Agora, você pode ganhar 3 vezes mais e piorar porque você se sente melhor do que o outro. Aí o dinheiro não foi bem usado. A semente divina, para que sempre possamos, por maiores vitórias, não nos sentirmos tão vitoriosos que perdemos o humano. Por maiores derrotas, não nos sentirmos tão derrotados que perdemos o humano. Porque tudo é efêmero, tudo é passageiro. Mas o que fica é o que plantamos de verdadeiro nesse plano. Isso é a base do seu terreno para essa semente crescer muito e virar uma grande árvore.